Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos juntos mais uma semana para continuarmos o nosso estudo bíblico de 1º e 2º Samuel. Eu tenho convicção e certeza de que a sua aula está sendo abençoada porque você está nos abençoando com a sua audiência. Fique conosco, bem-vindo e bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A nossa lição de número 3 chama-se A Chamada Profética de Samuel. O nosso texto áureo encontra-se em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. A nossa verdade prática nos diz: a verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 10, narrando especificamente a chamada deste grande servo de Deus. Nós estamos há duas lições estudando a maravilhosa narrativa de 1º e 2º Samuel. Se você perdeu as outras aulas, acesse a playlist que está aqui no canal ADNP TV completa para que você tenha um vislumbre geral do que nós estamos conversando. Hoje, especificamente, nós iremos analisar as características e os detalhes que marcam a chamada do profeta Samuel. Primeira coisa que nós precisamos conversar, já que nós vamos falar sobre Samuel, é entendermos a figura do profeta no Antigo Testamento. Isso está presente no primeiro tópico de nossa lição, definindo o profeta em Israel. Então, colocando aqui para os irmãos se orientarem, definindo o profeta em Israel. Em Israel. Muito bem. Meus irmãos e minhas irmãs, até este momento da história de Israel, nós temos um período marcado por 2 governos descentralizados. Aliás, por 2 autoridades descentralizadas. A primeira, que é a figura de um juiz responsável pelas decisões sociais, políticas e militares da nação, e o sumo sacerdote responsável pelo oficiamento no tabernáculo, a autoridade religiosa. Há uma distinção clara aqui entre a autoridade religiosa e a autoridade militar e política. Mas além dessas 2 autoridades, destaca-se em Israel um papel reservado para alguns homens especiais, os chamados Navi ou Nabi. A palavra Navi, e em algumas escritas Nabi, significa vidente ou oráculo. Eram pessoas escolhidas por Deus para transmitir ao povo a palavra do Senhor. Esta palavra, normalmente de orientação ou de exortação, deveria ser acatada pelo povo. Eram homens que tinham uma vida separada por Deus,
que passavam por um período de dedicação e treinamento. A Bíblia registra bem claramente isso, quando diz que nos tempos de Eliseu e Elias existia as chamadas escolas de profeta. Portanto, era um papel muito importante de destaque no cenário de Israel e de Judá. Prova disso é que em vários contextos bíblicos você irá encontrar narrativas em que uma profecia, um vaticínio, uma fala ocuparam ou se desdobraram em acontecimentos sucessivos extremamente importantes. Gosto bastante de pensar, meus irmãos, que a figura do profeta seria literalmente emprestar para o povo os ouvidos e ser boca de Deus e ouvido para o povo, uma vez que além de falar por Deus, o profeta também ouvia o clamor e o pedido do povo e intercedia a Deus por eles. A palavra Navi ou Nabi, ela aparece com muita frequência no Antigo Testamento, mas a impressão que nós temos é que no Novo Testamento há aí uma, digamos, diminuição na figura do profeta. Não aparecem profetas, não é escutada a voz de Deus no chamado período interbíblico. A figura do profeta, ela foi criada pelo próprio Deus. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, o Senhor diz: Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Portanto, queridos, é notável que havia a figura do profeta, que apesar de não ser uma autoridade humanamente constituída, tem a sua autoridade provinda diretamente de Deus, por ser o portador da sua palavra. Nesse contexto de importância, é que vai surgir a vocação de Samuel, o chamar de Samuel. É fato que cada pessoa é chamado por Deus de uma forma diferente. Não dá para sentarmos juntos e escrevermos uma receita, uma prescrição de quais são os objetos, critérios ou maneiras necessárias para que Deus convoque alguém. Ele é o dono da obra e ele chama a cada um da forma como ele bem quiser. Os pré-requisitos necessários, nós teremos os lugares comuns. Precisa ser santo, precisa ser alguém fiel a Deus, precisa ser alguém com vida no altar. Entretanto, como Deus chama, quando Deus chama e a maneira pelo qual ele o fará, nós não sabemos, porque cada indivíduo tem um chamado pessoal para com Deus. Samuel também vai receber o seu chamado. No momento de extrema dificuldade, ele irá escutar a voz de Deus. E a sua primeira mensagem é uma mensagem pesadíssima. Uma mensagem tão pesada que irá testar a fibra, o caráter, a moral da ainda criança Samuel. Ainda menino Samuel irá escutar a voz de Deus. No segundo tópico de nossa lição, nós temos precisamente o desenvolvimento do ministério de Samuel. Do ministério de Samuel. Mais precisamente no tópico 2 de nossa revista. Nós
depois do capítulo 1, em que nós vimos a história do nascimento de Samuel, o capítulo 2 que começa com a narrativa do cântico de Ana, veremos que logo após o cântico de Ana, a Bíblia registra em detalhes um cenário triste e degradante da realidade espiritual de Israel. Você vai perceber que do versículo 12 do capítulo 2 em diante, ele irá falar, a Bíblia irá narrar a degradação moral dos filhos de Eli. Os filhos de Eli que pegavam as ofertas do templo de carne e fazia churrasco com aquilo, comiam do que não podiam comer. Os filhos de Eli que se prostituíam dentro do santuário, e narra também a tristeza, a infelicidade de um pai que infelizmente não tinha autoridade dentro de sua casa. Eli não soube na juventude criar seus filhos. Eli não soube na juventude orientar a sua família. Como resultado, os perdeu. E neste caso não havia sacrifício que valesse, já que o sacrifício ele cobria o pecado involuntário. O pecado voluntário ele não cobriria, ele não teria efeito algum sobre aquela pessoa que voluntariamente pecou, já imaginando que poderia no outro dia exercer um sacrifício. Isso é importante de deixar bem claro, para entendermos o contexto no qual Samuel está inserido, o contexto espiritual. Não bastasse isso, nós encontramos em Samuel um momento em que ele vai estar mergulhado com as dificuldades de Eli. Por que eu digo isso? Porque quando lemos a palavra do Senhor, você percebe que Eli estava com problemas de saúde. Eli estava com problemas de saúde. E um dos grandes problemas que ele tinha estava relacionado à sua visão. Devido a essa dificuldade que Eli aparentava, ele dá a Samuel a missão de ajudá-lo nos trabalhos do tabernáculo. Um dos trabalhos de Samuel era acender a lâmpada do tabernáculo e deixá-la acesa. Curioso que a decadência ministerial de Samuel marca a ascensão ministerial, aliás, a decadência ministerial de Eli marca a ascensão ministerial de Samuel. Quando Samuel está cuidando do templo, né, que é uma descrição intermediária, cuidando daquele ambiente, ele vai se deitar. E ao se deitar, acontece algo inusitado. A Bíblia nos dá alguns relatos em relação a isso, e eu quero que o irmão me acompanhe aqui no capítulo de número 3. Primeiro, no capítulo 3, nós temos uma descrição intermediária. Na descrição intermediária do capítulo 3, descrição intermediária, nós encontraremos o que no original se chama Iacar. Iacar quer dizer que a palavra era rara. A palavra era rara. Isso significa que na época de Samuel era muito difícil você encontrar uma profecia. O versículo 1 diz: e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Em complemento a isso,
você também percebe que Samuel ainda não conhecia ao Senhor. Em linhas gerais, nós vemos que Samuel era devoto, buscava o Senhor, clamava a ele, mas Samuel não tinha intimidade para com Deus. Ele literalmente, como diz o texto bíblico, conhecia apenas de ouvir as palavras de Deus. Em um ambiente de aridez espiritual, qualquer palavra significa abundância. Em um ambiente de aridez espiritual, qualquer palavra era uma gota d'água em um sol causticante. Portanto, nada mais surpreendente do que encontrarmos o jovem Samuel exercendo serviço no templo, e ao deitar-se pela madrugada, ele escuta uma voz a lhe chamar: Samuel, Samuel. Imediatamente, pelo fato de não conhecer ao Senhor, ele acha que era Eli o chamando. É interessante, porque há aqui uma lição muito importante. Quando não conhecemos a Deus, muitas vezes nós não sabemos que é Ele que está falando conosco. Existem pessoas que clamam dizendo: Deus não fala comigo, mas provavelmente o Senhor já te chamou há muito tempo, mas você ainda não o conhece. E não conhecer não é apenas de ouvir falar o nome, ou de conhecer por uma religião, não, mas ter intimidade, contato com a sua palavra, conhecer os seus desígnios, as suas vontades, a sua soberania. Samuel até então, ele era um crente, vou usar a expressão crente rotulista, era um crente dogmático, conhecia os preceitos, mas não conhecia o autor dos preceitos, conhecia a doutrina, mas não conhecia o pai da doutrina. E é nesse momento que a voz do Senhor fala a Samuel: Samuel, Samuel. E ele corre para Eli e diz: pois não, meu senhor, eis-me aqui. Eli acorda incomodado, pois já é de madrugada, e diz: não, não sou eu que estou te chamando. E ele volta para a sua cama. A Bíblia deixa bem claro que isso aconteceu 3 vezes, e é interessante porque isso mostra a atitude de submissão e obediência que Samuel tinha. Aliás, eu devo dizer para os irmãos que as 2 principais características que um homem e uma mulher de Deus precisa ter para ter o seu ministério confirmado por Deus é justamente ter submissão e obediência a Deus. Há um ditado que diz que o vocabulário do crente é obedecer, e é uma verdade. Obedecer ao Senhor acima de qualquer outra coisa. Quando Eli desconfia do que está acontecendo, porque apesar de estar em uma situação familiar decadente, Eli ainda conhecia a Deus, sabia o que era capaz, até porque no capítulo 2, o Senhor pega o profeta para avisar Elias do que iria acontecer em sua casa. Então Eli diz para Samuel: olha, Samuel, quando você se deitar e esta voz te chamar mais uma vez, diga: fala, que o teu servo ouve. Mais uma vez, você vai ver Eli recomendando para Samuel usar a expressão servo. Aula passada nós falamos sobre isso. Nesta hora, ele volta, a voz torna a repetir: Samuel, Samuel. E assim como Eli havia feito, ele diz: eis-me aqui. E o Senhor dá a ele uma palavra duríssima. O Senhor diz assim: eis que vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir
lhe tinirão ambas as orelhas. A expressão tinir as orelhas significa que vai haver ruído dentro do ouvido. E nós sabemos que ruído dentro do ouvido incomoda. O que o Senhor queria dizer é que a mensagem para Israel era uma mensagem de exortação. Era uma mensagem que tem como vínculo exortar aquele povo quanto às dificuldades espirituais que aquela nação atravessava. A Bíblia diz que quando um povo não tem líder, ele se perde. Neste caso, o que nós vemos é Israel guiado, infelizmente, por um líder fraco, que era Eli. Então, Deus continua falando pesadamente sobre Eli, dizendo que a sua casa seria extirpada, inclusive usando a expressão de filhos execráveis, que não os repreendeu. Veja bem que situação. Após uma palavra tão dura, a Bíblia diz que pelo peso da palavra, pelo peso da palavra, Samuel permanece deitado. Permanece deitado até amanhã. Até amanhã. Meus irmãos, eu fico imaginando o dilema pessoal de Samuel, quando naquele momento ele sabia que o seu tutor lhe perguntaria no outro dia o que havia acontecido, e ele precisaria dizer para Eli a dura palavra que o Senhor havia lhe dado. Isso fez com que ele perdesse o sono. Isso fez com que ele ficasse preocupadíssimo com o que iria acontecer naquele momento. No outro dia, a Bíblia deixa bem claro que Eli procura a Samuel e diz: Samuel, diga-me tudo o que Deus te falou, porque se você se esconder de mim, aquilo que ele falou irá acontecer com você. Isso é outra lição. Ainda que doente, em decadência, Eli conhecia a responsabilidade de ter a voz de Deus. E aí Samuel diz a ele o que havia acontecido e chama a atenção a submissão e resignação de Eli, que diz: seja feito de acordo com a vontade do Senhor. Samuel conta para Eli. Naquele momento nós encontramos uma coisa interessante, porque até este momento não havia vínculo entre o sacerdote e o rei. Mas a partir de Samuel, o chamado de Samuel promove a sua ascensão a profeta. E não apenas isso, a profeta e unção de levantar reis. Unção de levantar reis. Porque com Samuel é que surge a tradição de se ungir o rei. Afinal, sobre as costas deste menino, ele ainda não sabia, repousará o momento de fazer a transição entre os juízes e a monarquia. Meus irmãos e minhas irmãs, o chamado de Samuel mostra que Deus convoca os seus no momento, da maneira e no lugar que ele achar por conveniente. Assim como ele chamou a Samuel, porque havia ali um coração disposto e consagrado, o nosso ministério também é vocacionado pelo Senhor, a partir do momento em que nós somos obedientes, submissos
e vivemos a verdade santa da palavra de Deus. O nosso tópico 3 e último tópico chama a atenção sobre o ministério profético na atualidade. O ministério profético na atualidade. E eu quero aqui rapidamente fazer só um comentário. Ministério profético na atualidade. Eu quero lembrar aos irmãos o seguinte: se nós estamos falando de ministério profético atual, fato, ainda há profecias. Deus ainda fala no meio do seu povo. Nós não somos, colocar isso aqui, ó, não somos cessacionistas. Nós acreditamos em línguas estranhas, acreditamos em profecias, em dons espirituais, provindos do fruto do Espírito Santo. Mas é bom deixar claro que a profecia tem papel vinculante e claramente descrito na Bíblia. A profecia, ela tem como papel exortar. Segundo papel, consolar. E terceiro papel, edificar. Tudo que foge a isso provém da mente do homem e não do coração de Deus. É preciso ter muita noção disso, porque se um homem ou uma mulher diz, assim diz o Senhor, e não é Deus que está falando, está cometendo anátema, está cometendo maldição, pecado, blasfêmia, e não pode, porque está fazendo Deus se passar por mentiroso, e o Senhor não. Entretanto, assim como ser profeta exige obediência, ser profeta também exige resignação, porque as pedras virão, as dificuldades aparecerão, pois portar a palavra do Senhor é falar o que Deus quer e não o que o homem deseja, é falar da necessidade espiritual do homem e não da sua necessidade física ou carnal. Não existe profecia para casamento, não existe profecia para prosperidade. Deus pode realizar, sim. Precisamos orar por um casamento? Claro que sim. Precisamos orar para ter prosperidade? Sim, não deve ser a finalidade principal, mas sim, não há pecado em querer ser próspero. Entretanto, Deus não vai se levantar para escolher por você seu noivo, sua noiva. Para isso existe namoro, para isso existe conhecer a árvore pelo seu fruto, porque senão você vai querer depois passar para Deus aquilo que é responsabilidade sua. O fato de Deus falar conosco nos leva a crer que Ele cuida de nós, mas Ele não é a nossa babá. Ele não é alguém que vai carregar isso no colo e tomar todas as decisões por nós. A decisão é sua. Você as colocará sobre o crivo de Deus. E para saber se é de Deus ou não, não é necessário alguém levantar e colocar a mão em sua cabeça e dizer, assim diz o Senhor. Embora isso ele faça, mas não se esqueça, o grande papel da profecia é exortar, consolar e edificar. A maior profecia nós já temos, a Bíblia Sagrada. O livro santo é a maior profecia deixada para a humanidade. Tudo que você precisa saber para ser salvo, para chegar ao céu, está revelado aqui. Os seus princípios, a sua sabedoria, a sua vontade está conosco. Deus fala. Há ainda profetas, claro, com um ministério diferente, metamorfoseado em relação àquilo que era no passado, mas Deus ainda fala conosco. Por outro lado, há o exemplo de Eli,
de não resistir à vontade de Deus é exemplar para nós. Deus te chamou, Deus te convocou, então creia que Ele será fiel para cumprir o propósito em sua vida. Assim foi com Samuel, assim é com todo servo de Deus que voluntariamente aceita o seu chamado. Meus irmãos e minhas irmãs, o programa Escola Bíblica Dominical vai chegando ao final. Eu espero que tenhamos contribuído com a sua aula para torná-la mais rica e abençoada. Gostou? Te edificou? Compartilhe, comente, deixe o seu like, tá? Nos ajude a fazer o programa Escola Bíblica Dominical crescer, porque fazendo isso, nós estaremos ganhando mais almas para o reino de Deus. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Eu te espero aqui na próxima segunda-feira com o programa Escola Bíblica Dominical. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere sempre, sempre mais. Amém.